De volta aqui no Política Cruzada. Na terça-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve no Senado Federal para explicar as novas diretrizes para a educação depois do bloqueio de 30% no orçamento das universidades públicas do país. O ministro da Educação foi categórico. Não haverá corte no orçamento das universidades e instituições federais. O que ocorreu, segundo ele, foi um contingenciamento. Não há corte, vou repetir, não há corte. Mas se a gente tiver um crescimento econômico com a aprovação da nova Previdência, eu acredito nisso. Passou, é só o que falta. Aumenta a arrecadação, a situação volta a se normalizar, se descontingencia. O bloqueio de 30% do orçamento das universidades federais foi anunciado há uma semana. Aqui no Senado, o ministro apresentou as diretrizes e os programas prioritários do Ministério da Educação. Segundo ele, o foco será na educação básica e na gestão voltada para resultados. Durante a audiência, o ministro criticou o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Que o MEC hoje é principalmente ensino superior. A maior parte dos nossos recursos vai para o ensino superior. E falou ainda sobre a autonomia universitária. Eu sou 100% a favor da autonomia universitária. Para mim, mais liberdade para as universidades. Mas autonomia universitária não é soberania universitária. Tá aí então, professor Valder, a gente viu a posição do governo federal. Claro que deu um susto em todo mundo. Acredito que para os gestores das universidades públicas ainda mais. Mas ele mencionou, o ministro da Educação mencionou, que se a reforma da Previdência for aprovada e a economia brasileira voltar a caminhar, essa decisão pode ser revista. Ele até diz muito enfaticamente, não se trata de corte, se trata de bloqueio. Mas os impactos já começam agora, né? Sem dúvida alguma. O termo técnico realmente é bloqueio. O bloqueio significa que as universidades federais deixaram de ter acesso àqueles recursos aprovados através da Lei Orçamentária 2019. Não tendo acesso, eu não tenho como operar aquele recurso. Então, na verdade, na prática, isso aparece para todo mundo como um corte. Sim. Agora, isso não foi feito no orçamento inteiro, isso foi feito na parte das despesas discricionárias. Aquilo que são despesas obrigatórias, folha de pagamento, por exemplo, não foi afetado. Que é a maior parte. Que é a maior parte. Discricionar, essa parte que foi afetada é exatamente aquela sobre a qual a universidade tem gestão. É através desses recursos que nós pagamos os nossos contratos, que nós compramos reagentes, nós compramos material de consumo, que nós fazemos manutenção, que nós fazemos limpeza, que nós garantimos a segurança, que nós temos a manutenção de todos os nossos equipamentos de laboratório e assim por diante. Agora, professor, para a gente entender, o orçamento da UF para esse ano passou da casa de 1 bilhão, não é isso? Sim. Quanto tem disso de verba discricionária, desse bilhão? Pois é, o que foi cortado nos levou a um corte de 42 milhões de reais. Certo. O que significa que o nosso valor era por volta de 127 milhões. 127 milhões. Antes da gente falar um pouco das causas, ou melhor, dos efeitos, eu queria falar um pouco dessas causas. Porque se a gente for lá atrás, durante a eleição, a gente vê o então candidato Bolsonaro batendo pesado na questão das universidades, falando levando mesmo para o viés ideológico, né? Até embaixo do guarda-chuva do ideólogo Olavo de Carvalho, que o ministro da Educação ele faz parte dessa ala olavista, né? Sim. De alguma forma, voltando lá na eleição e tudo mais, os reitores esperavam alguma atitude desse tipo, já que eles dizem que iriam privilegiar a educação básica em detrimento da universidade? Bom, os reitores, eles acreditavam que o novo governo talvez fosse trabalhar no sentido uma maior racionalização do ensino superior. Jamais esperávamos uma medida tão extrema. Desde 2014, nós temos convivido com contingenciamentos, tivemos uma redução dramática na nossa verba de capital. Capital significa investimentos, obras, equipamentos. Nós tivemos uma redução significativa. E as universidades conseguiram se acomodar, embora com algum prejuízo, mas se acomodaram a esses contingenciamentos e a esses cortes. Agora, no momento que as universidades estão no limite.
No momento que você corta... E nunca chegou a tamanho corte, né? Não, esse é absolutamente inédito no sistema. Um corte de 30% nesses recursos, isso realmente causou muita preocupação junto aos reitores e os diretores dos institutos federais. Isso então foi dirigido para as universidades federais e para os institutos federais. A gente viu o ministro da Educação posicionando, professor, que a verba, o dinheiro, o orçamento do Ministério da Educação é grande parte, aliás, a maior parte significativa destinado ao ensino superior. E aí ele inclui também ProUni, ele inclui FIES, que apesar de estar vindo diminuindo com o tempo, mas tem uma verba significativa, em detrimento da educação básica, por exemplo. Quanto educador que o senhor é, qual é a avaliação que o senhor faz disso? A avaliação que eu faço é que, olhando internacionalmente, as nações desenvolvidas, é um falso dilema. Eu não posso deixar de investir numa área para investir na outra. Eu tenho que garantir um investimento adequado, um investimento justo, do tamanho certo, tanto no ensino básico, no ensino fundamental, como no ensino superior. Aliás, o ensino básico, ele é de responsabilidade das cidades, dos municípios, né? O ensino médio é de responsabilidade dos estados. Então, eu creio que é um falso dilema. Nós não podemos prejudicar um para beneficiar outro, porque a médio prazo nós teremos uma consequência muito ruim para todo o sistema. O próprio ministro, ele divulgou que um aluno da Universidade Federal custa, em média, no Brasil, R$ 3.600, enquanto o Fundeb ele destina, em média, R$ 3.200 para um aluno da educação básica. Mas dá para comparar dessa forma, sim? É uma comparação que não é... Aliás, só corrigindo, R$ 3.200 por ano o aluno do Fundeb. Sim, o que acontece é o seguinte, olha, essa comparação direta, ela não é adequada, porque a universidade, quando eu falo do custo por aluno, embutido nisso eu tenho toda a atividade de ensino, de graduação e de pós-graduação. Eu tenho toda a atividade de pesquisa que é realizada nas universidades e eu tenho as atividades de extensão, que são aquelas desenvolvidas pela universidade em parceria com a comunidade. Então, a universidade ela exerce uma série de responsabilidades, de atividades que dá uma dimensão muito maior do que apenas a questão do ensino. Nós temos várias questões que estão relacionadas às atividades da universidade. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião do senhor da origem disso tudo, porque se a gente voltar um pouquinho, a gente viu que inicialmente o corte de 30% seria só naquelas 3 universidades, por causa dos protestos, que o governo considerou exagerados e tudo mais. Depois veio a notícia de que o corte, o bloqueio vai se estender a todas as instituições. O senhor acha, qual é a avaliação que o senhor faz? Isso foi de fato uma retaliação? O governo está querendo controlar, diminuir a força das universidades federais para investir naquilo que ele doutrina, vamos dizer assim, não sei se eu posso nem usar essa palavra, mas doutrina lá na base, no ensino, no início? Os reitores, ontem eu estava em Brasília, e ontem os reitores estavam preocupados com essa questão desse bloqueio. E, de fato, não houve ainda uma interlocução direta entre a diretoria da Andifes, ou seja, a Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades e Instituições Federais de Ensino Superior, e para que a gente possa entender qual é a motivação. Nos últimos dias, eles têm associado esse bloqueio com as dificuldades orçamentárias, dificuldades fiscais pelas quais passa o país, e apontando aí que após uma eventual aprovação da reforma da Previdência, isso seria revisto. O que acontece é o seguinte, vai chegar um momento em que os reitores não terão mais como fazer face aos seus compromissos. Compromissos de serviços terceirizados, não teremos mais condições de honrar licitações públicas. Isso vai provocar uma paralisia dessas instituições. Por isso é uma questão da maior preocupação, né, de todos aqueles envolvidos na educação pública superior no Brasil. Gente, eu quero botar só um temperinho aqui, Túlio, antes de você manifestar, porque
Na Universidade Federal de Uberlândia, o impacto desse bloqueio, como disse aqui o professor Valder, será de 42 milhões de reais. E isso, claro, vai refletir nos serviços básicos, como vigilância, como limpeza também, e até mesmo serviços de recepcionistas. Além disso, claro que o impacto influencia as pesquisas, as bolsas, os serviços básicos, como eu disse. Fora isso, tem um outro problema, a economia local. Quais são os impactos disso aqui para o nosso mercado, o mercado de Uberlândia? Bom, o repórter Flávio Soares mostra agora para a gente os reflexos dessa medida do MEC para a UFO e para a cidade de Uberlândia. No Laboratório de Biodiversidade, alunos e professores desenvolvem pesquisas, muitas delas em andamento há 3, 4, 5 anos. O medo por aqui é de que os estudos fiquem no meio do caminho por causa dos cortes na educação. Nós vamos perder pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área de saúde, importantíssimas para a nossa região. Pesquisas, por exemplo, como de leishmaniose, pesquisa de dengue, pesquisa de melhoria das condições bucais, de câncer de boca, pesquisas de condição de melhoria para nós, por exemplo, de aeronaves, de segurança de voo, pesquisas de biodiversidade e meio ambiente, como a qualidade da nossa água. O que acontece? Você paralisa uma pesquisa que vem sendo conduzida há 3, 4, 5 anos, às vezes por grupos de pesquisa que estão trabalhando há mais de 10 anos num determinado assunto. É uma perda irreparável, porque depois você não retorna esse conhecimento. Para quem é bolsista, a preocupação é ainda maior. É o caso da Isamara, aluna do doutorado. Ela saiu da Bahia para continuar os estudos e enfrentou muitas dificuldades até aqui. É um trabalho que é para a sociedade e graças à bolsa do doutorado, que eu me mantenho aqui na cidade. E, na verdade, nós estamos muito aflitos, não só pelas perdas das nossas bolsas, mas que outras pessoas não tenham as mesmas oportunidades que eu tive para conseguir chegar até aqui. Mais de 50% dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia vêm de famílias mais pobres e precisam de apoio. A bolsa é uma forma de garantir a permanência dos alunos no ensino superior e nos programas de pós-graduação. Para o diretor de pesquisas da UFO, mudar essa realidade é como destruir o sonho de centenas de jovens. Esses guerreiros e guerreiras que chegaram numa pós-graduação, eles são aquele caldinho que saiu do funil. Ou seja, eles já passaram por várias e várias peneiras, então eles são os melhores que nós temos. Só que eles não têm famílias capazes de sustentá-los economicamente. Eles dependem dessas bolsas que têm um valor para o nosso governo irrisório. São bolsas de R$ 1.500 para um mestrando, bolsas de R$ 2.000 para um doutorando. Perto de concluir o mestrado e já com possibilidade de ir para o doutorado, Joyce foi pega de surpresa com a notícia que as universidades federais do país sofreram cortes, redução que atinge quem precisa da bolsa de estudos. O desejo de seguir em frente tem ficado cada vez mais distante. A minha única saída no momento seria ir trabalhar em uma outra área, né? Como uma das propostas que eu recebi de trabalhar de babysitter na Espanha. Ou seja, interromper a minha carreira científica, interromper a contribuição que a minha pesquisa pode ter para o Brasil, para ir trabalhar numa área completamente diferente. A Universidade Federal de Uberlândia anunciou o bloqueio do governo de quase 43 milhões de reais no orçamento deste ano. Isso depois de 4 meses do início da execução dele. Agora, nos próximos 8 meses, deve haver uma redução de 45% em despesas como limpeza, segurança e bolsas de auxílio aos estudantes. Segundo este economista, o dinheiro que deixa de ser aplicado atinge toda a comunidade universitária e a população, que depende dos serviços prestados pela UFO. A universidade contrata prestadores de serviços, contrata empresas locais para prestarem esse serviço. Então, isso chega para as empresas na forma de lucro e remuneração para os funcionários delas. Esse salário não fica na mão dessas pessoas. Esses recursos são gastos no comércio local, nos supermercados, nas lojas, nos prestadores de serviços, né? Então, é um efeito em cadeia que tem um efeito muito maior do que esse impacto inicial anunciado de corte. Então, a sociedade, só para fazer um paralelo, assim como a gente comemora no período ali do final do ano, que todo mundo fica ansioso pela vinda de recursos, tipo do 13º, que traz mais recursos para o comércio local, esse corte anunciado aí de 42 milhões tem um impacto para o comércio, é menos dinheiro em circulação na economia.
Na nota oficial dada pela reitoria da UFO, atividades de ensino, pesquisa e extensão serão afetadas. As obras na universidade também estão comprometidas. Aqui no Campus Glória, aquele bloco lá no fundo, que está na fase final de acabamento, alunos e professores do curso de Engenharia Aeronáutica devem passar a ocupá-lo a partir de junho desse ano. Pelo menos essa é a previsão. Nos 2 blocos em funcionamento desde 2016, hoje abrigam 4 cursos de graduação. Agora, o 4º bloco de pesquisas, bem ali em frente, ele está parado. Apenas a estrutura de alvenaria foi montada. Havia uma previsão de que a construção fosse recomeçada este ano, mas como não tinha dinheiro em caixa, nada aconteceu. Já os campos de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, e Patos de Minas, no Alto Paranaíba, tiveram as obras retomadas com parte do orçamento aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, com menos dinheiro ainda para fechar as contas em 2019, até a construção do campus de Patos de Minas, que se arrasta por 8 anos, pode ter novas paralisações. Possivelmente, só o primeiro prédio será concluído até o fim deste ano. Se for confirmado esse corte de 30%, sim, pode comprometer a construção desse segundo bloco. Lembrando que o que já foi empenhado para o primeiro bloco do campus Patos de Minas não será prejudicado, uma vez que ele já foi empenhado. Então as obras continuarão normalmente até o final do ano, até onde tem já esse dinheiro empenhado. O bloqueio de 30% no orçamento não vai atingir salários de técnicos e professores, mas os contratos com prestadores de serviços serão revistos e com a possibilidade de cortes, o que pode gerar problemas também na economia local. Esse impacto inicial ele vai propagando por toda a economia, né? E os atores vão absorvendo esse impacto. Então, o empresário que já está com o lucro ali sacrificado, seria um grande fornecedor da UFO, ele consegue absorver e perder esse cliente, ou ele vai decidir fechar o negócio, ou vai decidir demitir. Então você vai tendo, os efeitos negativos vão se propagando pela comunidade também, né? O comércio também deve sentir diretamente uma queda nas vendas. Pessoas que vão deixar de comprar até mesmo produtos de primeira necessidade. Isso é muito impactante para o comércio, já que o nosso segmento ele é de primeira importância na vida do cidadão. Todo provento que ele tem no mês, ele consegue e vai se pagando primeiro as primeiras emergências, que é do nosso segmento do comércio, né? Seja o alimento, seja o calçado, seja a mão de obra, mas tem muito a importância do provimento do dinheiro. Então, quando se corta o recurso, vai se cortando contratos, vai se cortando mão de obras, e a pessoa, quando não tem o serviço, ele não tem como também fazer compromisso para usar no seu lar. A esperança é que o governo volte atrás e mantenha os recursos que estão previstos desde o ano passado. Enquanto isso, os alunos continuam apreensivos e preocupados com o futuro. Esse corte de verbas acaba, de certa maneira, destruindo os nossos sonhos, que nós batalhamos muito para estar aqui, e também acaba prejudicando a sociedade como um todo, porque nós sustentamos a Universidade Federal de Uberlândia, a 4ª maior em pesquisas do estado, abastecendo hospitais, entre outros, e se nós não tivermos investimentos para isso, não tem como continuar com essas pesquisas e estudos, e a nossa saúde também vai se degradar, não só o nosso conhecimento. Bom, a gente viu aí, Túlio, os impactos são vários. Eu, inclusive, professor, conversei com alguns fornecedores, prestadores de serviços da UFO, conversei com o representante da empresa que fornece recepcionistas, o representante da empresa de vigilância, e há uma tensão muito grande nesse setor, porque eles estão com medo. Olha, Danilo, eu não quero falar sobre isso, vamos esperar as coisas se firmarem. O senhor disse que não teve ainda diálogo nenhum com o governo. Eles também se queixam disso, porque não sabem até onde esse impacto vai chegar. As notícias, por enquanto, estão pela imprensa, mas exatamente porque a universidade está fazendo as avaliações, esperando para ver a temperatura dessa medida, né? Agora, a preocupação é a seguinte: se realmente o reitor cortar o nosso contrato aqui, nós vamos ter que demitir funcionário. E demitir funcionário aumenta o desemprego, diminui a circulação de dinheiro na economia, e aí é aquela bola de neve que a gente conhece. Danilo, olha, essa é a última coisa que eu penso fazer. Eu acho profundamente injusto uma medida dessa natureza acabar na mão do nosso funcionário terceirizado, trabalhador. Ele já tem um salário pequeno diante da
do contexto da economia local, e é uma penalização que eu não gostaria de provocar. Então nós estamos pensando como fazer para evitar esses cortes dramáticos que se avizinham aí. Eu, inclusive, tenho uma expectativa de que algumas ações estão sendo desenvolvidas junto aos parlamentares, junto a setores do judiciário, que isso possa trazer algum resultado, alguma sensibilidade por parte do governo na revisão dessas medidas. Porque realmente seria extremamente difícil. Agora, se nada acontecer, é como eu estava dizendo anteriormente, as universidades, não é só nossa, as universidades não terão como, porque não terá, o recurso, ele não existe, ele não estará disponível. Eu não posso nem fazer novas licitações. Então, é uma situação realmente que precisa de ser mitigada o mais rapidamente possível. Só comentando isso rapidamente, voltando no que a gente comentou antes da reportagem do Flávio, que esclareceu essa situação, o Uberlândia pode entrar nesse pacote de prejuízos, acredito eu, que meio de gaiato, digamos assim, porque o ministro da Educação, a priori, anunciou o corte em 3 universidades federais, por balbúrdia, né? Segundo o que ele apresentou. Mas provavelmente ele foi alertado por um jurista que isso seria ilegal, não poderia fazer nas 3, então vamos cortar de todo mundo. Isso vai um pouco no que o Danilo alertou, ou perguntou para o senhor sobre a questão da ideologia. Todo mundo sabe que a universidade realmente, o pensamento de esquerda prevalece, mas isso eu acho que tem que ser combatido no campo das ideias. O que esse governo está tentando fazer não seria trocar uma ideologia impondo outra e a um custo muito alto? Eu creio que as universidades no mundo inteiro, especialmente nos países que gozam do Estado democrático de direito, são locais de livre manifestação, claro, de qualquer lado, né? Então, nós não temos num país democrático como coibir essa ou aquela manifestação, né? Por outro lado, eu acho que o que o governo precisa reconhecer é a enorme contribuição social nas universidades federais espalhadas pelo Brasil inteiro. Isso não foi levado em consideração? Isso né? Parece que não está sendo levado em conta na intensidade necessária. Eu acho que é uma falta de reconhecimento das pesquisas que nós fazemos, por exemplo, na área da saúde, das pesquisas que nós fazemos... Mas o guru do governo contesta a vacina, reitor. Ele diz que a vacina não tem eficácia. Eu sou um cientista. Venho do meio científico, né? Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências e, portanto, eu não teria como apoiar nada que contrarie aquilo que a ciência tem apontado como segurança para a saúde, como segurança para as pessoas, né? Então, nesse sentido, eu creio que nós temos que valorizar a ciência. A ciência, ela tem garantido, inclusive, o aumento da idade mínima, da idade média das pessoas. Nós temos garantia de saúde para as nossas crianças, para os nossos velhos. Tudo isso através, exatamente, do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, nós temos que valorizar a ciência, né? Então, as universidades têm sido, inclusive, penalizadas, não apenas dessa forma do bloqueio, mas vejam o que aconteceu com o CNPq, o que está acontecendo nesses dias agora com a CAPES, bolsas sendo cortadas, orçamentos para projetos de pesquisa sendo cortados, no estado de Minas Gerais com relação à FAPEMIG. Olha, é muita coisa que compromete o futuro, compromete a nova geração de pesquisadores, de professores, de pessoas para o mercado de trabalho formados com competência, num ambiente onde é um ambiente, como nós dissemos há pouco, um ambiente onde as ideias aparecem, surgem, são debatidas. Tudo isso tem um valor tremendo quando a gente pensa no futuro do país. O senhor acha que, rapidamente, Danilo, o senhor acha que a comunidade, fora da universidade, os cidadãos, a população, tem consciência desse trabalho feito dentro da UF? Bem, em parte. Se uma coisa positiva que essa crise está trazendo, a gente pode mencionar pelo menos uma coisa positiva, é que as universidades estão se abrindo mais, estão se mostrando mais, elas têm feito pequenos vídeos demonstrando aquilo que é feito no interior das universidades, têm ido em busca da imprensa,
tem ido em busca das escolas, tem ido em busca dos parlamentares, tem ido em busca de todas as forças vivas da sociedade. Botou a cara na rua, né? Botou a cara na rua, ou seja, mostrou exatamente aquilo que ela faz, como é que ela funciona internamente, qual é o ambiente que os nossos estudantes encontram, exatamente para sensibilizar a sociedade. E vejam, Uberlândia, região, lutou muito no passado para que nós tivéssemos aqui uma universidade federal. Hoje a nossa Universidade Federal é uma universidade regional. Nós estamos lá desde o Pontal do Triângulo Mineiro, passamos por aqui, chegamos a Monte Carmelo e vamos lá no Alto Paranaíba, em Patos de Minas. Portanto, é uma grande instituição regional. Muito bem, chegou o momento de toda essa região, dos nossos parlamentares, dos nossos professores, dos familiares dos nossos estudantes, dos nossos ex-alunos defenderem essa universidade. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Não é patrimônio do governo, é um patrimônio do Estado, é do povo. Isso aqui é uma universidade pública, né? É uma universidade que está aqui para garantir o futuro das novas gerações. É impensável hoje a gente imaginar a economia de Uberlândia, a cidade de Uberlândia sem a UFO. E eu vou falar só de Uberlândia. Vou falar só de Uberlândia, mas eu sou lá de Patos de Minas, por exemplo. Quando a UFO chegou a Patos de Minas, foi uma felicidade, uma alegria muito grande para a sociedade. Imagine só uma cidade desse porte sem a UFO. O que seria? Outro dia, eu numa reunião na prefeitura, eu disse para os presentes que Uberlândia é o lar da Universidade Federal de Uberlândia. É claro que ela tem outros lares hoje, mas a origem, é aqui. O lar da Universidade Federal de Uberlândia é essa nossa cidade que nos acolheu, que lutou para que nós estivéssemos aqui. Por isso nós precisamos, nesse momento, a compreensão de toda a sociedade. Quando eu pergunto se a sociedade tem consciência desse trabalho da UFA, é justamente por isso, por essa importância, porque a gente não vê uma mobilização tão grande depois que esse corte foi divulgado, como foi lá atrás, na época da Copa, que todo mundo pediu educação padrão FIFA, então eles tinham que pedir agora uma educação. Eu acredito que isso ainda está começando agora, né? A gente está vendo alguns movimentos de pesquisadores, de alunos. Há uma tensão muito grande. Nossa reportagem esteve nos campi nessa semana e acompanhou assim, a aflição dos alunos, a aflição dos pesquisadores. Eu acho que no popular brasileiro a ficha está caindo agora e eles estão tomando ciência dos impactos e dos problemas que isso pode causar, né, professor? É que esse corte é tão grande do ponto de vista das nossas necessidades para garantirmos o funcionamento do ano escolar de 2019, que eu acho que nem as pessoas estão acreditando nisso ainda. Exatamente. Não tem noção, a impressão das consequências, né? Uma coisa que está nos ajudando, isso é específico aqui da Universidade Federal de Uberlândia, as nossas contas, até essa semana passada, que se encerrou, elas estão em dia. Isso é muito bom, porque nós não temos pendências, né, de contratos, de luz elétrica, internet. Isso está tudo ok. Isso está tudo ok. Quer dizer, isso... Os fornecedores também. Os fornecedores também. Nós estamos em dia, né? Uma outra coisa também, nós estamos numa situação favorável com relação ao nosso hospital de clínicas, né? Quer dizer, o hospital está... Embora seja um equilíbrio sempre muito instável, porque as demandas da área de saúde são enormes, mas esse bloqueio não atinge a área de saúde. Isso é muito importante. O que tem de verba discricionária no atendimento do hospital de clínicas? Vai o quê? Pega vigilância? Pega vigilância, pega limpeza, pega alguns recepcionistas. Mas é um impacto discreto. Mas é um impacto que há outras formas da gente conseguir, eu tenho impressão, equilibrar. Então, a área da saúde, esperemos, ela está preservada. Então, é importante para a população ter tranquilidade com relação a isso. Vamos esperar que fique assim, né? Esperemos que fique assim. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial agora e na volta do bloco a gente continua aqui conversando com o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Walder Steffen, e também o jornalista Túlio Amâncio. É um minuto só, a gente volta já.